Salve, salve gurizada, Robson na área. E hoje é mais um daqueles papos aleatórios, mas hoje de música. E na verdade o propósito do vídeo hoje é responder uma pergunta, mas ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês, que é sobre os nichos, o fato de uma pessoa que gosta de determinado estilo, de determinada banda, conseguir ou não ter um vínculo, uma amizade ou até mesmo um relacionamento com uma pessoa que gosta de algo que não seja o mesmo que ele. E aí, antes de continuar essa resenha, eu já vou te pedir para tu te inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amiguinhos, com as amiguinhas e bora pra resenha. Pois então, essa pergunta eu recebi esses dias de uma pessoa que ela falou sobre estar com dificuldades de encontrar amizades, construir vínculos, porque ela é uma pessoa que gosta de rock and roll e tal, e ela não encontra, sabe, pessoas que sejam da mesma vibe dela, que não curtem o mesmo som que ela, e isto é uma coisa que estava incomodando ela. E aí, para desenhar o contexto rapidinho, é uma pessoa que se mudou recentemente pro município que eu resido agora e tal. E eu decidi que, eu vou te responder essa pergunta lá no canal. E aí, onde eu decidi responder, mas ao mesmo tempo vindo fazer uma pergunta para vocês. Por que eu tava explicando para essa pessoa? Que pelo fato de eu não estar mais tão assíduo a festivais, shows, aquela grande reunião de amigos que saíam pra fazer aquele rolê que a gente fazia há 20 e poucos anos atrás, sabe? Então eu não tenho mais essa visão de como é que tá hoje isso. Mas eu vim aqui contar pra ela e agora pra todos vocês como era isso no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, sabe? Naquele período, sabe, existia até um pouco de polarização, sabe, entre o dentro do próprio rock e os estilos do rock and roll. Tipo, o cara que era punk, que gostava de punk rock, já tinha um pouco de resistência ao cara que gostava de heavy metal, e aí o próprio cara do heavy metal já tinha um pouco de resistência do pessoal do thrash, do black, do death, porque aí o heavy não era tão pesado quanto aqueles e tal. E aí o pessoal do hard rock também já trafegava em outro caminho, sabe? E aí mais adiante começou a surgir o movimento ali do emocore, que também sofreu um pouco de preconceito na época, sabe? Isso tudo eu tô falando só dentro das vertentes do rock, do heavy metal. Aí, por exemplo, o cara que era fã de black metal, não posso gostar de power metal, de metal melódico, sabe? Isso acontecia muito, em especial, gente, muito movido pelas tretas que as próprias bandas originais tinham, sabe? Aí vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Era muito comum, por exemplo, o cara que era fã de Guns N' Roses, ele não podia se permitir a gostar de Nirvana, porque em algum momento lá o Axl Rose e o Kurt Cobain tretaram e tal. E eu não posso gostar de Nirvana. E a mesma coisa o cara que era fã de Nirvana, eu não posso me permitir a gostar de Guns N' Roses. E sabe, alguns fãs, isso lá na época, foram levando vários anos isso, até que em algum momento eles começaram, talvez amadureceram e entenderam, cara, que besteira, tá ligado? Eles que se entendam lá, sabe? Eu curto a música de um, eu curto a música do outro e tá tudo certo. E aí, respondendo também um pouco da minha experiência com isso, eu avanço até mesmo para estilos fora do rock and roll. Lá em Torres, onde eu morava, existiam algumas rixas, rivalidades, sabe? Que graças a Deus hoje foram superadas, já 20 e tantos anos depois foram superadas. O pessoal do rock and roll, o pessoal do rap, do hip hop, sabe? E como eu tava falando, eu particularmente falando, eu sempre tive um bom trânsito com o pessoal do rap, do hip hop, tenho grandes amigos
lá daquela ala lá, que até hoje me dou muito bem com todos eles. E eu via o pessoal dentro do rap, do hip hop, uma galera mais unida entre eles, sabe? Assim como a gente vê hoje o pessoal do sertanejo. O pessoal do sertanejo é muito unido entre eles. Mas o pessoal do rock and roll, eu sempre tive esse ponto de visão sobre a desunião dentro do próprio rock, sabe? E aí tudo isso eu tô falando, isso acabava indo também para os fãs, os ouvintes. E até uma coisa, uma história que eu gosto de contar, que poucas pessoas talvez saibam disso. Mas o pessoal do rap, o pessoal do hip hop, até hoje eu não conheço um que não goste de Black Sabbath. Era engraçado, até vou citar um grande amigo meu, Marcelo Baroni. Abração, Baroni, se estiver vendo aí o nosso canal aí. Que eu chegava na casa dele, ele sempre tava ouvindo o Racionais, tava ouvindo o Planet Hemp. E aí eu sentava, curtia junto com ele e tal. E eu nunca escondi que não é uma predileção minha o rap, o hip hop, mas sempre respeitei. E chegava um determinado momento, ele assim, cara, agora eu vou botar um sabazão pra nós curtir. E aí é uma coisa muito legal que ele tinha essa reciprocidade e o fato de que ele gostava de Black Sabbath. Então assim, ó, ele, o Rafael, o Rafilo também, se estiver vendo aí, ó, abração, Rafilo. Eu tenho grandes lembranças dessa época, porque os caras, eu me senti acolhido por eles, sabe? E é da mesma forma quando ele saiu comigo, assim, a gente tinha essa sinergia bem legal, assim, sabe? Aí eu vou trazer essa história também pro próprio rock and roll, por exemplo, assim, ó. Eu nunca escondi de ninguém que eu não sou lá grande ouvinte de thrash, do nu metal que eu lembro agora e tal, do hardcore também. E aí eu quero citar, por exemplo, uma outra grande amizade que eu tenho, que é o Alex Magnus. Alex, abração se estiver vendo aí, que sempre curtiu essa parada mais pesada. E aí eu ia na casa dele, a gente ouvia Korn, a gente ouvia Slipknot, o Sepultura gosta, deixando bem claro. O próprio Sepultura, sabe? E tantas outras bandas de metal extremo. E eu lá curtia com o cara e tal, beleza? E aí ele ia na minha casa, por exemplo, a gente ouvia Angra, a gente ouvia Iron Maiden, a gente ouvia Dream Theater. E a propósito, Dream Theater é uma banda que ele não é lá muito fã, mas parecia que quando ele tava ouvindo comigo, ele curtia, sabe? E era muito legal, assim, sabe? E então, eu vejo isso, trazendo isso lá da minha época, que a coisa era um pouco mais intolerante, mas aí eu vejo que as pessoas, a galera mais antiga foi envelhecendo, foi amadurecendo e eu acho que foram superando, sabe, essas tretas que os caras lá inventaram e até os dias de hoje muitos deles nem se falam, sabe. Eu lembrei de uma outra treta agora e eu vou voltar um pouquinho mais. Vou voltar lá, acho que nos anos 80, que foi uma muito famosa do Manowar, que são considerados os trulls do metal, e tinha aquela banca de truzão, os verdadeiros detentores do deus metal, até o dia que eles encontraram o Dee Snider do Twisted Sister, que é uma banda de glam rock, aquela coisa toda, glam rock, hard rock, enfim, cada um escolhendo a nomenclatura que quiser. E tinham, para aquele período, vestimentas mais exóticas, e aí vinham conotações homofóbicas naquela época, era, vamos dizer, era mais permitido, e graças a Deus hoje em dia isso não é mais, entendeu? Homofobia é crime, vou deixar bem claro. Mas os caras não eram gays, entendeu? Mas enfim, o ponto é que certo dia os caras do Manowar foram provocar o pessoal do Twisted Sister, até que o Dee Snider disse, então tá, já que vocês são os machão mesmo, então eu tô esperando vocês lá na rua tal, hora tal, e vamos ver se vocês são os bonzão mesmo. E eles estão até hoje esperando o Manowar chegar lá. Só que isso ficou no cenário cult da coisa, que até hoje os fãs de Manowar não podem gostar de bandas de hard rock, entendeu? É engraçado assim, sabe? Então eu vejo assim, ó, que essas separações, divisões, elas são mais
própria cabeça dos fãs do que das próprias bandas em si. Os caras lá estão tomando cerveja, estão dando risada aqui, entendeu? Por exemplo, assim, ó, e aí eu vejo também, às vezes, más interpretações de algumas falas dos músicos que já levam pro lado da treta. Por exemplo, assim, ó, uma das falas mais famosas foi aquelas alfinetadas que tinha entre o Ron James Dio e o pessoal do Kiss. Que, enfim, um alfinetava o outro, aquela coisa toda e tal. Mas era uma coisa bem tranquila, sabe, entre eles. Até que teve, quando o Dio morreu, se eu não me engano, eu vou ser sincero, eu não pesquisei isso, tá? Eu tô falando da minha própria cabeça. Mas se eu não me engano, parece que eles doaram do Kiss, tinha feito alguns caixões e tal pros velórios deles, mas parece que o pessoal do Kiss doou o caixão pro Dio, sabe? Então, às vezes, repetindo, às vezes as tretas são mais da nossa própria cabeça do que de uma própria rivalidade que nunca existiu, sabe? E nisso tudo eu tô transitando nessa conversa para falar que não tem problema algum a gente se permitir a frequentar ambientes que não são da nossa predileção. Não tem problema algum a gente conversar e se relacionar com pessoas que não são da mesma tribo que a nossa, desde que tudo trabalhe na base do respeito, sabe? Aí eu até posso fazer um link rapidinho, onde eu trouxe um vídeo esses dias falando sobre religião, futebol e política poder ou não se discutir, sabe? Naquele vídeo eu abordei sobre a questão do respeito, sabe? Ficou curioso? Vai lá e procura no canal esse vídeo aí, tá? E tudo envolve a questão do respeito. Se tem o respeito, é possível se transitar entre as outras tribos, tá certo? Mas tudo isso eu tô falando embasado de alguém que já não tá mais vivendo isso tão assiduamente. Mas tu aí, que tá conhecendo a música, conhecendo o rock and roll, tá conhecendo as tribos, tá curtindo teu rap, como é que tu vê isso? O pessoal do sertanejo também, se quiser deixar sua contribuição aí, como é que vocês estão vendo essa questão dos nichos e das tribos? Como é que vocês observam? Tu aí do sertanejo, tu consegue manter uma amizade, uma relação legal com o pessoal do rap? Tu que é do rap aí, tá conseguindo conversar com o pessoal do pagode? E tu do pagode, tá conseguindo fazer que nem o Rodriguinho lá que tocava nos Travessos e cantar um Fear of the Dark num programa de auditório? Ah, não sabia disso? Procura no YouTube o que tu acha aí. Responde pra mim, por favor, aí, como é que tá sendo pra vocês aí? Se tu concorda, curte, se concorda, compartilha, pode dar o dislike também se não concordar, tá tudo certo, aqui é um ambiente democrático. Mas comenta pra mim aí como é que tá sendo nos dias de hoje isso que eu contei pra vocês aí. Compartilha, te inscreve no canal. Se tu acha que essa resenha vale uns pila no LivePix, deixa aí pra essa contribuição melhorar o plano de carreira aí do canal. E é isso aí, nos vemos na próxima então. Forte abraço, tchau, tchau.